No último volume, Rudels, em sua colaboração com Orsted, começou a dar os primeiros passos para começar as suas futuras batalhas contra Hitogami, com o primeiro passo sendo ajudar Ariel a ter Perogils do seu lado e se tornar a rainha de Asura. Ele já resolveu o problema de ter a ajuda de Perogils, e nesse volume, ele junto de eles, Sylphie e Ghislaine, irá ajudar Ariel na guerra pelo trono, onde pela primeira vez ele irá enfrentar os apóstolos de Hitogami. E eu vou falar sobre como foi essa guerra nesse vídeo. Hoje eu vou trazer o resumo do volume 17 da Light Novel de Mushoku Tensei. Então, chega de enrolação e bora começar com esse resumo. Ao se encontrarem com Perogils, o grupo finalmente estava pronto. Eles então entraram no círculo de teletransporte que foi preparado e foram teletransportados para uma floresta densa e vibrante. O primeiro dia em direção a Asura foi sem problemas, e quando chegou a noite, o grupo montou um acampamento para poder descansar. Quando chegou a vez de Rudels patrulhar a floresta próxima, ele aproveitou esse momento para se encontrar com Orsted, que secretamente tem o seguido de longe, já que por conta de sua maldição, ele não podia acompanhá-los lado a lado. A reunião que eles tiveram não foi nada demais, já que o primeiro dia ocorreu normalmente sem problemas, mas Orsted aproveitou para mais uma vez alertar Rudels do que eles enfrentariam. Ainda era preciso manter o olho em Luke, que estava sendo um possível apóstolo de Hitogami, e também Orsted avisou de que eles teriam que passar por um local onde eles possivelmente encontrariam o seu primeiro oponente, o Imperador do Norte, Albert Corbett, um dos mestres de Eris e quem estava do lado de Darius. Esse cara era alguém que Rudels precisaria tomar cuidado, pois ele era perito em pegar seu oponente de surpresa, e mesmo que sua emboscada não funcionasse, ele ainda era alguém forte se lutasse frente a frente. Com esses avisos, Rudels voltou para o seu acampamento. No dia seguinte, ao saírem da floresta, o grupo se aproximou de uma curva fechada com pouca visibilidade, e nessa curva havia um total de 30 soldados blindados apenas os esperando. Esses soldados não proferiram uma palavra e apenas começaram a atacar o grupo sem rodeios, o que fez com que Eris, Ghislaine e Sylphie entrassem em ação e começassem a contra-atacar. No meio desse ataque, Ghislaine entrou em um duelo com um guerreiro de 1 metro de altura chamado Wita, que usando uma armadura brilhante, usava a luz refletida do sol na sua armadura para deixar a mulher fera em desvantagem e com problemas para atacar. Por saber que Albert estava na espreita apenas esperando para atacar, Rudels estava receoso de ajudar, mas após tomar sua decisão, ele usou uma magia que criou uma chuva de lama, o que acabou com a técnica de Wita e atrapalhou os outros soldados blindados. E como ele esperava, esse foi o momento em que, através de um buraco feito no chão, Albert finalmente apareceu, que ao ser notado, tentou matar Rudels o mais rápido possível. No reflexo, Rudels usou uma função de sua manopla que a fez ser ejetada com uma velocidade incrível, o que pegou Albert de surpresa. E depois de ver que a emboscada falhou, Albert decidiu partir em retirada com o seu grupo. Empunhando sua espada em chamas e cuspindo óleo de sua boca, ele criou um ataque que obrigou Rudels a criar uma parede de água. E depois de eles atacá-lo pensando que criou uma abertura, ele se substituiu por um tronco de árvore, onde apenas o seu manto se manteve onde ele estava. E depois de recuperar o manto, o Imperador do Norte acabou fugindo. Cerca de 1 hora depois do ataque, o grupo montou o acampamento para poder descansar. E aproveitando um momento, Rudels conversou com Ariel para eles tomarem uma direção diferente da que eles tinham que traçar. Esse novo caminho os levaria para um grupo de bandidos que eles poderiam pedir ajuda e assim chegar a Asura sem passar pelo posto de controle. A única coisa que ele não citou era que eles iriam tomar esse caminho para poderem encontrar a Tristina Purple Horse, já que ela era muito necessária nessa guerra pelo trono. Ariel não foi contra essa decisão, mas Luke, de repente, começou a agir de um jeito extremamente suspeito, começando a acusar Rudels de ser alguém que não estaria do lado deles, já que de algum jeito Rudels sabia que Albert queria os pegar de surpresa. Além de que o que contribuiu para essas ações estranhas de Luke foi descobrir que alguns soldados tinham o símbolo da região de Mil Bolts, e quem governava essa região era o pai de Luke, Philemon Notus Greirat, e ele era alguém que estava ajudando Ariel, ou seja, ele acabou atraindo. Rudels não sabia se isso apenas fez Luke agir sem pensar ou se era obra de Hitogami, mas
Isso apenas aumentou as suspeitas de Luke ser um apóstolo. Depois de Ariel acalmar Luke, o grupo tomou o caminho para chegar até os bandidos. No dia seguinte, o grupo entrou no território dos bandidos. Infelizmente, suas boas-vindas foram de vários bandidos o cercando. Mas, depois de Rudels usar códigos que seu eu do futuro tinha anotado, eles não precisaram entrar em uma luta. Tudo o que eles precisaram fazer foi esperar em uma cabana, porque os bandidos acabariam levando Tristina até eles. A espera não foi muito longa, e finalmente uma mulher encapuzada entrou no quarto. E após tirar o seu capuz e revelar seu corpo, Tristina Purple Horse começa a reclamar, dizendo para eles desembucharem logo do que queriam com ela, já que ela era uma mulher ocupada. Sylph até tentou pedir para ela falar baixo, mas isso apenas fez a mulher gritar ainda mais alto e dizer que queria fazer isso logo, porque teve um dia ruim. Mas ela acabou se acalmando quando Luke deu em cima dela e eles mandou um olhar irritado em sua direção. Ela se demonstrou uma pessoa que tem uma língua meio afiada, mas era uma pessoa decente. Ariel, que apenas observou por um tempo, começou a conversar com Tristina, e por incrível que pareça, ela acaba perguntando para Tristina se ela não se lembrava delas terem se encontrado no 5º aniversário da princesa. E ouvir aquilo fez Tristina no mesmo momento reconhecer Ariel e se ajoelhar perguntando sobre o que ela estava fazendo ali. As duas acabaram conversando um pouco. Ariel explica que ela estava querendo chegar até Asura, e Tristina explica o que aconteceu com ela, dizendo que foi sequestrada e transformada em escrava por Darius, e como ela se tornou parte do bando de bandidos. Escutar a história dela fez Ariel cair em lágrimas e jurar que eles fariam Darius pagar pelo que fez, e pediu a ajuda de Tristina para tornar isso realidade. A mulher ficou hesitante por um tempo, mas depois de pensar por 1 hora, ela decidiu aceitar em levar o grupo para Asura. E essa ajuda dela foi muito bem-vinda, porque graças a ela, o grupo conseguiu chegar à capital de Asura sem sofrer nenhuma emboscada. E depois de diversos dias de caminhada, eles acabaram sendo recebidos por várias pessoas, estando surpresas com a aparição deles, e os recebendo com vários gritos e elogios, com os alvos sendo Ariel, Luke e Sylph. Durante a caminhada para o palácio, eles acabam vendo um soldado correndo em sua direção, e logo todos já começaram a entrar em posição para lutar, e vendo que isso causou um mal-entendido, o soldado tirou seu capacete e cumprimentou Aerys e Ghislaine. O soldado era uma mulher chamada Isolde, uma amiga que Aerys fez enquanto estava fazendo seu treinamento com o Deus da Espada. As duas amigas acabam conversando um pouco, e Isolde até mesmo acaba confundindo Luke com Rudels, e acabou o insultando bastante. Ela também não parecia ir muito com a cara dele por ele ter mais de uma esposa. E ela falou tudo isso com o próprio Rudels perto dela, ela só não sabia disso. Mas, depois de ela bater um papo com uma conhecida, Isolde acaba se despedindo. Depois de serem muito bem recebidos, todos foram para a residência de Ariel, onde depois de tomarem banho e irem para jantar, começaram a discutir sobre os próximos passos. Segundo Ariel, ela estaria fazendo os preparativos para a chegada de Perogius e a queda do alto ministro Darius através de um evento de gala. Um dos planos que Ariel tinha era atrair o inimigo para um campo aberto com uma isca. As chances deles morderem era 50%, mas eles poderiam criar um outro plano. Ela tinha um item mágico que deve fazer isso possível. Isso acabaria colocando Sylph em um certo grau de perigo, mas a própria não teve problema, já que esse era o momento da verdade. Então, com esse plano em mente, todos começaram a se preparar para a batalha. Durante esses 10 dias, o grupo tentou atrair o inimigo para uma emboscada. Por alguns dias, eles não tiveram sinal de vida dele. Mas, em um dia, enquanto voltavam para a residência de Ariel, eles acabaram mais uma vez sendo atacados de repente. Albert, junto de mais 3 companheiros, mais uma vez tentou pegá-los de surpresa. Mas, assim como antes, Rudels conseguiu descobrir sua localização e conseguiu causar um ferimento nele, que o obrigou a recuar, enquanto seus 3 companheiros foram mortos por Aerys e Ghislaine. O plano até deu certo, mas não foi o suficiente para tirar um inimigo incômodo do caminho. Então, depois da emboscada falha, os 10 dias de preparo finalmente tinham passado, e o dia que decidiria o rei de Asura chegou. Diversos nobres começaram a entrar nos grandes salões para o evento de gala preparado por Ariel, e Rudels até mesmo acabou se deparando com Pileman Notos Greirat, o pai de Luke, que acreditava que o Rudels queria voltar para a casa dos Notos Greirat. Isso fez apenas o próprio Rudels ignorá-lo. Ele também acabou se encontrando com o alto ministro Darius, que estava com Albert como seu guarda-costas. E Albert não perdeu muito tempo para provocar Rudels, citando sobre as emboscadas e de o chamar de Cão do Dragão. Mas, assim como Pilemon,
Rudels não reagiu muito à provocação. Depois de Albert ir para o seu lugar, a festa tinha finalmente começado. Ariel começou o evento agradecendo a todos pela sua presença e diz que tinha uma razão específica para reunir todos naquele lugar. Essa razão era apresentar 2 pessoas para todos presentes ali. Quando ela diz isso, Tristina entrou no salão com um lindo vestido ao invés de suas roupas vulgares. A aparição dela fez diversos nobres ficarem confusos por alguém desaparecida aparecer tão de repente assim. Sem dar tempo para eles processarem a informação, Ariel logo pede a Tristina para explicar tudo o que aconteceu com ela, revelando sobre a traição de sua família a vendendo para Darius e como o próprio a manteve como um animal de estimação. Mas, por incrível que pareça, ter os seus podres revelados não fez Darius entrar em desespero. Ele, na verdade, parecia bem mais calmo do que deveria. Isso porque ele tinha o que ele acreditava ser o que comprovava que aquela não era a verdadeira Tristina. Darius tinha do seu lado o chefe da casa Purple Horse chamado Freitos, e usaria ele para comprovar de que aquela garota não era Tristina, e de que a verdadeira estava morta. O alto-ministro tinha feito um acordo com esse chefe para ele confirmar a morte de Tristina, mas, diferente do que ele esperava, o chefe da casa Purple Horse começou a cair em lágrimas, e além de confirmar tudo o que Darius fez, confirmou que a garota na frente de todos era a verdadeira Tristina. Isso fez o alto-ministro perder a compostura por completo, dizendo que Freitos tinha assinado um documento da identificação, mas, sabendo que isso aconteceria, Ariel se antecipou e trouxe Freitos para o seu lado. Com a única carta de Darius sendo inútil, ele teria que pagar pelos crimes que acabaram de ser comprovados na frente dos olhos de vários nobres. Quase todos à volta não pretendiam tentar estender a mão para ajudar o alto-ministro, já que isso acabaria os beneficiando. Mas existia uma única pessoa que ficaria incomodada com a queda de Darius. Essa pessoa era o primeiro príncipe Grabel, que finalmente apareceu na festa. Grabel começou repreendendo Ariel por criar uma cena quando o pai deles estava tão doente, e logo diz que mesmo que Darius tenha feito atos tão hediondos, ele ainda era um alto nobre, por isso ele era alguém falioso. Como ele e Ariel tinham um pensamento diferente sobre o que fazer com Darius, Grabel sugeriu que ele e sua irmã decidissem isso através de uma democracia com a votação de todos os nobres presentes naquele local. Ariel facilmente viu que as palavras de Grabel tinham um toque de ameaça para os nobres, por isso ela decidiu acabar com aquilo de uma vez. Com um sorriso brilhante, Ariel diz que tinha outra pessoa para apresentar a todos, e essa pessoa era o Rei Dragão Blindado Perogius Dolla, que através de um pilar de chamas fez uma entrada épica junto dos seus 10 familiares. Com a aparição dele, a opção de democracia foi imediatamente descartada, e tudo o que Grabel pôde fazer foi ficar calado e aceitar a derrota. Com isso, todos os problemas pareciam ter sido resolvidos, mas como eu disse, parecia, pois logo em seguida o teto do salão cedeu e um grande lustre caiu no chão, esmagando um nobre debaixo dele. Parada no meio dos escombros criado pelo teto desabado, havia uma mulher velha, e essa era a última carta de Hitogami. A invasora daquela festa era a deusa da água Reida Lilia, que estava lá para salvar o alto-ministro Darius. Reida, logo após sua chegada repentina, corta 2 familiares de Perogius e a manopla de Rudels, que conseguiu sair vivo dessa. Com aquela demonstração, todos viram que não deveriam mexer um músculo até que Reida permitisse. Caso contrário, eles seriam cortados na mesma hora. Aproveitando isso, Reida ordena a Albert para que ele mate Ariel, Perogius e Rudels. E quando o Imperador do Norte estava pronto para começar pela cabeça de Ariel, ele de repente se encolhe e para no meio do caminho. Não só ele, como quase todos os presentes começaram a tremer repentinamente. E ver como todos começaram a agir de um jeito estranho, uma onda de alívio acabou atingindo Rudels. Afinal, Orsted tinha chegado para salvá-los. Vendo que a situação ficou séria, Reida ordenou a Albert fugir junto de Darius, e mesmo com medo, o Imperador do Norte fez o que foi mandado. Depois deles saírem, Orsted finalmente tinha chegado na sala, e apenas declarou que por Reida ser um apóstolo de Hitogami, ela teria que morrer. Após dizer isso, ele começa a andar em linha reta em direção a ela, e Reida começou a usar sua técnica de deusa da água para tentar cortar o dragão. O problema
era que Orsted, com a mão nua, estava sem dificuldade defendendo os golpes, até que, ao estar bem na frente de Heida, Orsted a golpeou com sua mão como se estivesse perfurando com uma lança o peito de Heida. E após matá-la, ele a joga para o lado como se fosse uma boneca de pano e se retirou do local. Com a deusa da água fora do caminho, Rudels, Aerys e Ghislaine foram rapidamente atrás de Albert e Darius. A perseguição não demorou muito tempo até que ela acabasse se tornando um campo de batalha. Quando ficou encurralado, Albert, com suas técnicas, conseguiu grudar os pés de Aerys e Ghislaine no chão com uma cola, e Rudels, com sua magia de água, logo a desfez. Albert aproveitou o momento para tentar matar Rudels, mas o máximo que ele conseguiu foi ferir a canela do mago. Quando Albert se distanciou, Rudels sentiu que isso era um mau sinal e não deveria deixar isso acontecer. Por isso, ele logo direcionou o que parecia ser um canhão de pedra para Darius. E não podendo deixar isso acontecer, Albert se meteu na frente e cortou a pedra no meio. Só que de repente, as duas metades do projétil logo explodiram bem ao lado de Darius, o que fez os fragmentos acertarem os olhos do alto-ministro. O grito de dor de Darius fez Albert desviar os seus olhos para ele, e aproveitando a brecha criada, Aerys e Ghislaine o atacaram no mesmo momento. Ele conseguiu bloquear o golpe de Aerys, mas não teve a mesma sorte com o golpe de Ghislaine, que acabou cortando seu ombro e desceu pelo flanco. E esse foi o golpe que acabou matando o Imperador do Norte na mesma hora. Após finalizá-lo, tudo o que o trio precisou fazer foi finalizar Darius, que estava encolhido e gritando por ajuda. E quem teve a honra de matá-lo foi Ghislaine, que estava ansiosa para matar um dos responsáveis pela morte do avô de Aerys. Assim, mais um apóstolo de Hitogami estava morto. Com a morte de Darius, parecia que tudo finalmente tinha se resolvido. O problema é que quando o trio voltou para o salão onde a festa havia sido realizada, eles se depararam com uma visão surpreendente. Eles viram Luke segurando uma espada no pescoço de Ariel, enquanto Sylph olhava furiosamente para ele com sua varinha na mão. A primeira coisa que Luke disse quando viu Rudels foi que se Sylph queria salvar Ariel, ela deveria matar Rudels. Acontece que enquanto Rudels ia atrás de Darius, o pai de Luke, como um covarde mentiroso, disse que por mais que tivesse traído Ariel, ele estava esperando que ela vencesse. Essa ação idiota e sem vergonha apenas fez Ariel o repreender e declarar que sua punição seria a morte. E foi ao ouvir aquelas palavras que Luke acabou tomando uma ação desesperada. Desde o começo daquela jornada, ele já estava suspeitando de Rudels, além de que Hitogami já o tinha dado vários avisos. Juntando ainda com o fato de que Rudels trabalhava para alguém tão assustador como Orsted, que ele jurava de pé junto que era alguém mau, ele não conseguia não achar tudo aquilo estranho. E por conta de sua mente ficar uma bagunça, ele acabou tendo esse surto, e agora queria matar Rudels. Porém, para acalmar a mente desenfreada do cavaleiro, Sylph demonstrou toda a confiança que ela tinha no seu marido, mesmo que ele trabalhasse para alguém tão aterrorizante. Além dela, Ariel apenas disse para Luke que ela era sua princesa, e perguntou para ele o que ele era. Aquelas palavras o fizeram largar a espada e se ajoelhar perante a princesa, e ele disse que era o seu cavaleiro. Após ele se recompor, Ariel acabou perdoando a traição de Luke e Pilliman, usando desculpas esfarrapadas para poupá-los. Com isso, dessa vez, finalmente, todos os problemas foram resolvidos, e a guerra pelo trono de Asura estava finalmente concluída. Ariel não se tornaria imediatamente a rainha, mas seria questão de tempo até ela se tornar. Com isso, a batalha por Asura estava terminada. 10 dias haviam se passado desde a batalha no palácio, e mais uma vez, Rudels precisou ter uma reunião com Orsted. Dessa vez, o ponto de encontro sendo estranhamente num cemitério. Durante a conversa, Rudels acaba ficando meio apreensivo em eles acabarem baixando a guarda e ficando relaxados. E depois dele falar uma besteira que irritou Orsted um pouco, Orsted acaba admitindo que desde o início nunca confiou completamente em Rudels. Mas, depois de sua performance na batalha por Asura, o Deus Dragão viu que ele era digno de sua confiança. Por isso, ele decidiu revelar algo bem importante. Orsted começa se desculpando com Rudels, dizendo que uma parte do que ele lhe contou sobre a arte secreta era mentira. Ele tinha dito que podia ver o fluxo do destino das pessoas e ficava livre das leis daquele mundo. Acontece que a parte de ver o fluxo do destino era mentira. O verdadeiro poder dessa arte secreta era que, em troca de prejudicar a taxa de recuperação de mana do usuário, ela permitia com que ele refazesse a guerra do começo,
com as suas memórias intactas. Basicamente, essa arte secreta permite a Orsted que ele volte no tempo. O seu ponto inicial é no inverno no ano de 330, na Era do Dragão Blindado, retornando sempre para uma floresta sem nome nas regiões nortenhas do continente central. Desse momento em diante, ele tinha um limite de 200 anos. A não ser que ele mate o Deus Homem nesse período de tempo, ele retornará automaticamente no tempo, e mesmo se ele morrer no meio do caminho, ele ainda volta no tempo. Então, ele estava em um loop temporal. Segundo Orsted, ele parou de contar quantas vezes reiniciou depois da 100ª vez. Então, ele já está há centenas de anos nesse loop. E é exatamente por isso que Orsted tinha total certeza do que eles tinham que fazer para derrotar Hitogami, pois ele já viu centenas de vezes acontecer. Com isso revelado, Rudolph não podia fazer mais nada além de acreditar nas decisões de Orsted e parar de ser paranoico. Após a conversa, Rudolph, Sylph e eles passaram mais um tempo em Asua, onde além de Sylph ter uma despedida emocionante de Ariel, Eris também acaba se despedindo de Ghislaine, que agora decidiu que seria a guarda-costas de Ariel. E depois das suas despedidas, o trio acabou voltando para a sua humilde residência, onde eles acabaram encontrando uma Roxy que estava com vergonha de mostrar sua barriga inchada por causa da gravidez. E depois de ser recebido em casa, Rudolph vai até o túmulo de Poe, onde ele contou tudo sobre o que acabou fazendo. Falar tudo em voz alta fez Rudolph pensar sobre as diversas possibilidades do que podia ter acontecido se alguma coisa fosse diferente. Isso fez ele perceber que ele acabou deixando muitas coisas na mão da sorte para acontecer. Por conta disso, ele percebeu que precisava ser mais forte caso ele quisesse proteger sua família. Ele então fez uma promessa de não ser negligente. E caso ele esquecesse dessa promessa, ele sempre poderia voltar para aquele lugar para lembrar. Com isso, uma das primeiras batalhas contra Hitogami estava concluída. Com isso, nós terminamos esse volume, com apenas uma de várias missões contra Hitogami sendo bem sucedida. Já quero avisá-los de que semana que vem não vai ter resumo do volume 18. Eu vou dar uma pausa de uma semana porque as aulas da minha faculdade voltaram. E eu estava aproveitando bastante julho para fazer esses resumos o mais rápido que eu conseguisse. Com isso, eu vou precisar de uma semana para focar nessas voltas às aulas e também para ter um pouco mais de tempo para resumir os próximos volumes. Mas, enfim, se vocês gostaram do vídeo, peço que vocês deixem o like e hypem o vídeo em seus celulares, já que parece que é o único dispositivo que dá pra hypar. Ainda não sei como funciona, mas se aparecer pra vocês essa opção, por favor, hypem o vídeo pra ajudar o canal, já que ele tá numa situação bem complicada. Mas então, é isso. Nos vemos daqui a umas 2 semanas e até o próximo vídeo.